Nós estamos enfrentando um momento crítico. Os nossos estoques eles estão aí para o O negativo, o AB positivo e negativo, e o B tanto positivo quanto negativo com estoque crítico. Quando nós falamos de estoque crítico, nós temos aí um quantitativo que ele consegue atender a nossa população em 3 dias. E lembrar para a nossa população que a gente precisa do seu ato de amor, né, da sua boa vontade, do seu sentimento de solidariedade com o próximo, para que a gente consiga reverter essa situação de estoque crítico para o estoque seguro, que é o estoque ideal para que a gente trabalhe e que a gente consiga atender a toda a nossa região oeste. Tem algum tipo sanguíneo que a gente pode dizer que é mais difícil de conseguir? Nós temos aqueles tipos sanguíneos que são mais comuns, né? Boa parte da população ela apresenta o O positivo e o A positivo. Mas nós temos o O negativo, que é o doador universal. Então, em todas as situações de emergência, que nós não podemos contar com tempo para disponibilizar uma bolsa de sangue para um paciente, a gente precisa disponibilizar esse tipo sanguíneo, que é o O negativo. Então, por ser aquele doador universal e por ser o receptor, né, único, ele só recebe dele mesmo, a gente precisa ter sempre o estoque, né, para atender as emergências nas situações de necessidades. Então, a gente sempre fala para a nossa população, todos os tipos sanguíneos são importantes, mas a gente precisa ter o cuidado, né, maior com esses tipos. O O negativo é um exemplo, né, e o O positivo, por a gente ter boa parte da população que apresenta esse tipo sanguíneo, que é o O positivo, o A positivo. Então, por isso a gente sempre fala, todos os tipos sanguíneos são bem-vindos. Então, eu preciso manter esse estoque dentro da margem de segurança para que eu consiga atender a minha população em uma situação de necessidade. Quais são as situações de necessidade? Que esse paciente ele esteja envolvido aí em um acidente, né? Que ele tenha uma perca de volume sanguíneo muito grande e a gente precisa repor. E a única forma de repor esse sangue é através das doações. Nós não temos ainda sintetizado o sangue humano. Então, a gente precisa ter esse estoque para atender a nossa população. Você falou que a situação está crítica em relação às bolsas. Existe algum motivo para isso estar acontecendo ou sempre é assim? Nós estamos enfrentando, né, um surto aí de dengue. Tá? As pessoas estão apresentando a doença com uma frequência maior e precisando de uma doação. A pessoa que ela apresenta um quadro de dengue grave, muitas vezes ele vai necessitar de uma transfusão, que seja uma transfusão de concentrado de hemácia, que seja uma transfusão de concentrado de plaquetas, e a gente precisa manter, né, esses estoques para atender. E o que nós observamos no cenário da saúde, né, nacional, não só local, não só em Barreiras, mas nacionalmente, que está ocorrendo esse surto de dengue. E os pacientes vão necessitar de uma bolsa de sangue. Por isso a gente pede à nossa população, né, venha até o nosso hemocentro, realize a sua doação de sangue, nos ajude aí a salvar vidas. Lembrando que nós temos alguns critérios para a realização da doação de sangue. A mulher ela pode doar a cada 3 meses, o homem ele pode doar a cada 2 meses. Então, se eu sou mulher, eu consigo doar 3 vezes ao ano. Né? Para o sexo masculino, ele consegue doar 4 vezes ao ano. Ter mais que 50 quilos, estar bem de saúde, né? Não ter nenhum sintoma de gripe nos últimos 15 dias, são itens necessários. E estar portando o seu documento oficial com foto e vir até a nossa unidade. Nós funcionamos aqui ao lado do Hospital Eurico Dutra, né, durante toda a semana, das 8 às 11h30 e das 13 às 16h30. Temos a equipe preparada aqui, aguardando você para realizar a sua doação de sangue. Uma bolsa de sangue dessa pode ajudar quantas pessoas? Quando nós falamos de uma bolsa de sangue, nós estamos falando aí, sempre a gente fala nas nossas palestras, né, nas nossas abordagens, a cada doação de sangue você consegue salvar 4 vidas. Por que a gente fala que a pessoa consegue salvar 4 vidas? Que ao processar essa bolsa de sangue, nós iremos processar 4 elementos, né, que nós temos concentrado de hemácia, concentrado de plaqueta e o crio precipitado. Então, aqui na nossa unidade, o único elemento que a gente não produz ainda é o crio, né? Mas nós temos projeto para a implementação dessa produção do crio. Então, quando eu falo de adulto, nós estamos falando de 4 vidas. Quando nós falamos de criança, nós aumentamos, né, esse quantitativo, por quê? O volume infundido em uma criança é por quilo de peso.
Então, o pediatra, o neonatologista, ele vai realizar um cálculo, né, e ele vai trazer qual é a quantitativa que essa criança vai precisar. Então, aí a gente já modifica esse cenário. Mas, a grosso modo, né, falando de forma geral, são 4 vidas que a gente consegue salvar a cada doação.